Obrigado, André. Graça e a paz do Senhor Jesus, os irmãos aqui presentes, os que estão em casa também participando. Meus irmãos, vamos abrir a palavra de Deus no texto em Efésios, capítulo 4, versos 7 a 16. Vou falar com o tema Igreja de Cristo, seus dons e propósitos. Efésios 4, versos 7 a 16. Mesmo assentados, façamos essa leitura com reverência. Os irmãos abriram a palavra de Deus, os que estão em casa também aconselhamos que acompanhem pela palavra para tentar manter a concentração e acompanhar mesmo de casa. É a Igreja de Cristo, seus dons e propósitos. Vamos lá, façamos a leitura. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem o erro, mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de todas juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Oremos, irmãos. Querido Deus, ajuda-nos a entender o que é a igreja, qual o propósito dela, os dons que nos deste. Ajuda-nos, Senhor, pela Tua palavra, pelo Teu poder, edifica a Tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, como teremos eleições aqui na igreja nesses próximos meses, os irmãos já sabem, em outubro especificamente, essa pregação também tem essa intenção de instrução, falar sobre esse tema de forma geral, os dons que Deus dá à sua igreja. Por falar em dons, só para a gente começar, eu hoje de manhã estava em Pedra d'Água e foi uma bênção, a escola dominical lá está nascendo, alguns projetos também com as crianças, e hoje a gente saiu de lá, eu e Simone, felizes e desafiados, porque eles pediram para fazer algo para os idosos, talvez agora em outubro. E a gente não sabe se vai dar certo, tem a pandemia ainda, mas foi um pedido deles, a gente vai considerar, eu gostei muito da ideia. E surgiu, uma pregação para eles, para a evangelização, falamos numa possibilidade de levar um nutricionista, e eu pensei numa fisioterapeuta, e pensei no enfermeiro, cadê? É André. Tá ali. Pensei em André, pensei em Débora, minha filha. Eu disse, tem uma nutricionista, Débora. Não, eu digo, mas Débora está começando agora, eu já quero que a menina seja nutricionista. Aí eu disse, não, mas você já pode dar uma palestra, filha. Pode, tenha coragem, vá lá e Deus pode. Não, mas nunca estudei. Eu digo que você estuda e dá uma coisa simples, mas use seus dons para a glória de Deus. E assim, só para a gente pensar que a gente tem dons naturais, espirituais, e a gente deve usar todos eles para a glória do Senhor.
Todos nós temos dons, somos igreja. Ser igreja, o que é isso? Quando começou a igreja, por quê? É tão desafiador e tão maravilhoso. Eu estou maravilhado realmente. Eu já vi isso várias vezes, mas cada vez que a gente fala sobre isso, a ideia de ser igreja só podia ser um plano de Deus. Só podia ser um plano de Deus. Chamar pecadores como nós, regenerar de tribos e nações, fazer um só povo para si, redimi-los, trazer promessas sobre ele, enviar seu filho para morrer por nós. É um plano magnífico, poderoso e simples que não há igual. A gente se maravilha com a ideia de ser igreja. Só podia ser ideia e plano do Senhor Jesus, Senhor nosso Deus, da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Tem muitas coisas sobre igreja, eu não vou falar alguns aspectos, apenas vou citar aqui. Eu estava pensando a riqueza de ser igreja. Nós somos ricos de dons, ricos do Espírito, ricos de salvação, perdão dos nossos pecados. Eu fiquei pensando, essa semana assisti um pedaço grande de uma live sobre o Afeganistão, a igreja do Afeganistão, e dizia naquela live que cerca de menos de 1% da população é cristã e que isso dava cerca de 300 pessoas. Eu imaginei, uma igreja, uma pequena igreja, lá grande, de 300 pessoas. Fiquei imaginando o que eles vivem agora, talvez alguns perderam, né, saíram do país, enfim, essa história difícil de sair do país, mas são igreja. São nossos irmãos, estão lá, mesma fé. A Bíblia diz que nós devemos chorar com os que choram, sofrer com os que choram, sofrer com os que sofrem. É um corpo em toda a terra. Afegãos, cristãos são nossos irmãos. Isso é muito forte, só podia ser Deus ter uma ideia dessa, não é? Irmãos redimidos e salvos e vivem outra coisa que a gente nunca viveu, mas são nossos irmãos. Na live, eu não sei se é verdadeira essa informação que eu vou passar aqui, mas o rapaz disse que tem-se um pensamento que essa igreja, por causa da situação atual, ela triplicou em número. Por causa das lutas, muitos buscaram os cristãos, os missionários e se converteram, se entregaram a Cristo. Isso é uma boa notícia, né? Tomara que seja verdade. Oremos por eles. E é isso, a igreja é um corpo, é uma unidade. É uma unidade. Nós vimos aqui nesse texto que nós acabamos de ler, quem dá essa unidade? É Deus, é o Espírito Santo que nos dá uma unidade. Qual é a nossa tarefa? É perseverar na unidade, preservar, lutar, sacrificar-se por ela, porque ela já foi nos dada pelo dom do Espírito, pelo nome que Deus nos deu, Ele nos fez um. Esse texto, um pouco acima, nos primeiros capítulos, vai falar pelo menos 7 vezes a palavra uma ou algo relacionado à unidade de forma geral. Uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai, sobre todos e age por meio de todos, pelo menos 7 vezes, mostrando a unidade da nossa fé. Nós temos esses pontos aqui em comuns. Quem nos deu foi Deus. A nossa tarefa é preservar, é lutar, é se esforçar para que a gente seja o que de fato Deus nos fez e Deus nos deu. No entanto, a igreja ela é uma só, ela é unida. No entanto, ela não é uniforme. Deus, pelo que entendemos da palavra de Deus, nunca Ele quis uma igreja todo mundo igual. Todo mundo com os mesmos dons. Todo mundo... Eu acho às vezes interessante algumas denominações, eu não percebo muito isso na presbiteriana. Talvez os de fora percebam. Eu acho assim, tem algumas denominações que os pastores falam tudo igual. Eu acho, eu digo, meu Deus, como é que eles conseguem? É o mesmo tom de voz, é aquela mesma coisa, eu digo, meu Deus. Na presbiteriana eu não sei se a gente é assim, eu não percebo. Talvez os de fora percebam. Mas Deus não quer que a gente seja tudo igual. Os pastores não precisam ser todos iguais. Os profetas, os apóstolos também, eles tinham suas diferenças.
Deus não quer que nós sejamos exatamente iguais os mesmos dons. Ele fez um dom, uma igreja unida e diversa. A diversidade da graça, do poder, do Espírito. Há várias listas na Bíblia de dons espirituais. Em Pedro tem, em Coríntios tem, e vários outros lugares. Então, há diversidade dos dons. O Espírito é o mesmo, mas ele dá de forma diferente, diversificada, com propósitos bem firmados. Ele sabe para a edificação da igreja. Ele não nos quer iguais. Nós somos diferentes e temos que respeitar e temos que entender e lutar por essa unidade que já é nossa, dada por Ele e de forma eterna ali na cruz, em Pentecostes e tudo mais, Ele nos deu. Eu vou falar três coisas pelo menos. A primeira delas é a oferta de dons. Nós vamos ver como Deus nos deu esses dons. Também, segundo lugar, os propósitos desses dons, para que Ele nos deu. E, em terceiro e último lugar, a igreja. Vamos falar no final um pouco mais sobre o que é ser igreja. Nosso cabeça é Cristo. Então, falemos um pouco sobre essa questão da oferta de dons. Os versos que foram lidos, dos 7 a 11. Os versos 7 a 11 falam muito sobre os dons e mostra como foi que Deus nos deu. Estaremos falando um pouquinho. Antes, eu quero só fazer alguns comentários aqui sobre dons e tudo mais, nesse tema de dons, oferta de dons. Primeiro, Paulo chama a igreja a ser aquilo que Deus planejou que ela seja. Pastor Hernandes Dias diz: a igreja de Deus, o povo chamado da sepultura para o trono, ao se referir ao texto de Efésios, capítulo 2, versos 1 a 10. Eu achei muito bonita essa frase, né? É assim que nasce a igreja, da sepultura para o trono. Deus nos enche de dons, nos capacita. Nós que não éramos povo, nós que vivíamos longe de Cristo, longe das alianças, Ele nos chama, Ele nos transforma, pecadores, da sepultura para o trono. Assim que Deus nos chamou e nos criou e nos fez igreja. É como o povo de Deus no Antigo Testamento, né, que vale de ossos secos, o Espírito veio sobre eles e eles se levantaram, se movimentaram e formaram um grande exército. Assim que Deus nos chamou, nós somos o povo de Deus. Foi o Espírito que deu vida a nós. Não temos vida em nós mesmos. A nossa vida é dele, é graça, é o chamado, é o plano que Deus fez e Ele nos vivificou. Estando nós mortos, Ele nos chama para sermos igreja. Em 2 Timóteo, a última carta de Paulo a seu filho na fé, Timóteo, né, que fala muito, 1 e 2 Timóteo fala muito sobre igreja, o que é ser igreja também, principalmente em 1 Timóteo. Paulo encoraja-o a trabalhar pelo Evangelho, continuar o pastoreio da igreja e proclamação do Evangelho. William Hendricks, isso aqui faz parte do estudo do pastor Arival, que a gente está vendo lá em Pedra d'Água. William Hendricks divide a carta de 2 Timóteo em 4 partes. E ele diz assim, primeiro capítulo, retenha a sã doutrina. Isso é função da igreja, a gente tem que reter a sã doutrina. Segundo, ensine a doutrina, é tarefa nossa, não só dos líderes, mas cada um de nós deve ensinar a sã doutrina. Terceiro, persevere na doutrina. É muito importante a gente perseverar. Às vezes a gente quer desistir de ser igreja. Desistir jamais. Às vezes a gente quer desistir, né? Desestimula e tantas razões, mas não. Perseveremos na palavra do Senhor. E quarto, pregue a sã doutrina. É tarefa da igreja pregar ao mundo. Nós devemos amar, viver, perseverar e pregar. Essa é a função de todos nós, chamados Corpo de Cristo, Igreja do Senhor Jesus. Já John Stott, ele faz o mesmo comentário de forma diferente. Ele diz assim, guarda o Evangelho, sofre pelo Evangelho, permanece no Evangelho e prega o Evangelho. Tarefa dada por Deus
a sua igreja. Pastor Arival Dias Cassimiro, ele faz a sua interpretação e ele fala que, segundo Timóteo, Paulo tentando animar Timóteo, para que ele não desista. Paulo estava perto de partir e ele estava animando ali a igreja. O cristianismo não poderia morrer, né? Timóteo deveria continuar ali a obra. E ele diz assim, capítulo 1, reavives a tua vocação. Capítulo 2, fortifica na graça. Capítulo 3, permanece na palavra. E capítulo 4, cumpre o teu ministério, se referindo a Timóteo e também à igreja cristã de forma geral. Nós vemos ainda ali em Timóteo, capítulo 1 e no verso 11, quando Paulo diz, apóstolo pela vontade de Deus. A igreja passou a existir pela vontade de Deus. Os dons que existem na igreja é pela vontade de Deus. Ninguém pode escolher. Eu quero ser diácono, eu quero ser presbítero, eu quero ser pastor, eu quero isso ou aquilo. Então, Paulo diz, é pela vontade de Deus. Paulo, apóstolo de Cristo, pela vontade de Deus, de conformidade com a promessa de vida eterna. A igreja, ela tem uma promessa de vida e vida eterna. Nenhuma instituição humana promete vida eterna, mas a igreja tem essa promessa de Deus. Ela promete porque Deus prometeu. Promessa de vida que está em Jesus Cristo. Os versos que foram lidos, versos 7, que nós lemos ainda há pouco, a começar do verso 7 a 16, o verso 7 diz assim, todos os cristãos, ou melhor, isso é a explicação do verso 7, todos os cristãos participam da graça da salvação através da fé. Cada cristão recebe o dom da graça de Deus para o benefício da igreja. Aqui eu coloquei entre parênteses diáconos e pastores, né, que é o nosso caso no momento. Então, o dom é uma graça. A salvação, através da fé, é uma graça. O dom da graça de Deus para o benefício da igreja. Então, cada dom, nesse verso diz aqui que cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo, ele mostra que todo crente tem dom. Cada um de nós recebeu a graça. Nenhum de nós pode dizer, eu não tenho um dom, eu não sei. Agora, a responsabilidade da gente é procurar, é se esmerar, é se dispor. Onde é que a gente vai descobrir? É na igreja, é trabalhando, é vindo, é buscando, orando. E na igreja Deus vai mostrando qual é o dom que a gente tem. Então veja como é bonito a gente entender a igreja assim. Poxa, Deus criou a igreja, que propósito lindo, para que nós encontremos o nosso dom, para que nós possamos servi-lo, para que a gente possa servir uns aos outros, para o benefício da igreja, é um presente. Há variedades de dons espirituais. É no contexto da igreja que a gente descobre qual é o nosso dom. Versos 8 a 10 diz que as forças espirituais das trevas foram derrotadas na cruz. Quando diz aí, por isso, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Foi aqui que Deus deu dons aos homens. Ali na cruz, Jesus destrói, derrota todas as forças espirituais das trevas. E através da sua vida, através da sua morte, através da sua ressurreição e ascensão, ele que estava humilhado, é isso que diz esse texto, né? Quem é que quer dizer que subiu, senão que também que havia descido às regiões inferiores da terra? Aquele que desceu também é o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. Então Paulo está aqui dizendo como Deus nos deu os nossos dons. Como foi que Deus providenciou pastores, diáconos e outros líderes? Foi através da sua morte. Quando ele veio, ele desceu. Quando diz aí as regiões inferiores da terra. Algumas pessoas pensam que é a sepultura.
Pode até ser, mas o entendimento maior é que quando ele pisou nessa terra por amor a nós, ele veio, ele se humilhou. Ele se humilhou, ele desceu, mas ele subiu, ele venceu, ele foi vencedor. Ele ressuscitou, ele deu dons. Cristo exaltado dando dons a cada um de nós. Isso é muito bonito, irmãos. Foi assim que ele nos deu os dons que temos. Não os dons que a gente quer, mas ele escolheu soberanamente. A ideia é muito baseada aqui no Salmo 68, verso 18, quando lá no Salmo é a figura do Monte Sinai, né? Moisés subindo ali para receber as tábuas, receber os dons. Só que lá os homens dando presentes a Deus. Até quando ele diz assim, até rebeldes. Os homens sendo dados como presentes a Deus. Já aqui, Paulo cita de uma forma diferente. É o inverso. São pecadores recebendo graça de Deus. Dons. Isso é tão bonito. Foi lá que ele planejou. Isso ele planejou na eternidade. Cumpriu na cruz. Nossos dons são presentes de Deus para a edificação da igreja. Ele nos deu. Eu fico imaginando tento imaginar como é isso. Os dons, Deus dando, a nossa mente não consegue, mas eu acho que é uma visão muito bonita, a dádiva de receber, o plano de Deus, Ele ressuscitado, Ele ao trono do Pai, ao lado do trono do Pai, dando dons, Ele vitorioso, triunfou, destruiu os inimigos, e agora Ele dá dons à sua igreja. O Senhor, no Salmo 68, recebendo presente dos homens, até mesmo rebeldes. Aqui Cristo distribui os tributos de sua vitória aos homens. Pentecostes pode ser visualizado aqui também, onde o Cristo exaltado derrama seu Espírito sobre a igreja. É muito bonito, meus irmãos. Além da ascensão de Jesus, da sua subida aos céus, Ele é recebido em glória, em vitória, vencedor, em nosso lugar, nos dá dons, e Ele também derrama o seu Espírito em Pentecostes. Que coisa linda! Que coisa linda! A igreja, algumas pessoas dizem que a igreja nasceu nesse momento, em Pentecostes. Ele prepara, Ele chama apóstolos, Ele chama discípulos, capacita e ali derrama. Ele promete que iria voltar, promete que enviaria o Espírito, e ali ele cumpre sobre a sua igreja. Que maravilha! Já no verso 11, verso 11 vai falar sobre esses dons, né? Quais eram os dons, pelo menos alguns desses dons. Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores, mestres. Todos esses dons, meus irmãos, estão relacionados à palavra de Deus, à pregação da palavra de Deus. Alguns deles a maioria deles tem a ver com habilidades para falar, que Deus dá. Não esses, mas nas outras listas que nós temos na Bíblia, existem também as habilidades para prestar ajuda aos outros, com amor. Eu me lembrei de tanta gente aqui na igreja, né? Tem gente que tem habilidades de falar, de pregar o evangelho, relacionadas aqui à profecia, a missionários, evangelistas, pastores. Toda igreja é chamada a proclamar o evangelho. Então isso é dom que Deus nos dá. Dons relacionados à fala, à comunicação. Através do Espírito Santo, Deus nos deu à igreja de forma graciosa. A outras pessoas Ele deu esse dom de prestar ajuda aos outros. Como eu me lembrei de vários de vocês, eu digo, eita, fulano tem esse dom de ajudar os outros. Eita, como é bom. Às vezes a junta diaconal identifica alguém precisando. Pastor, tal irmão está precisando, né? Que essa é uma das funções da junta diaconal, dos presbíteros também. Aí o que é que acontece? Às vezes sozinho eu não consigo dar aquilo que aquela pessoa está precisando, mas se junta os diáconos, as famílias da igreja, aqueles que têm esse dom. Quando vê, resolveu. Todos juntos resolvemos. Um só nós não conseguiríamos resolver.
Então, é muito bonito, esses dons diversos, nenhum é melhor do que o outro. Todos os mais que parecem ser insignificantes, eles têm sua função no corpo de Cristo. Nesse versículo 11 fala sobre os apóstolos daquela época, e também vou tentar falar de forma geral esse texto. Quem eram os apóstolos? Eram aqueles que haviam estado com Jesus, 12, e mais o apóstolo Paulo. Testemunhas da ressurreição, ou então eles tinham recebido revelação especial de Jesus ressurreto, como é o caso do apóstolo Paulo. Eles foram fundadores da igreja. Há um sentido mais amplo, que são pessoas enviadas como representantes da igreja. Todos nós somos testemunhas de Cristo, então somos uma igreja apostólica, a missão apostólica de toda a igreja. Então, existem aqueles apóstolos primeiros, que eles tinham esses dons miraculosos, eles recebiam revelação, eles andaram com Jesus, viram a ressurreição, testemunhas da ressurreição, e tem o sentido mais geral, né? Aqueles enviados, a igreja toda é apostólica, o Senhor nos enviou a pregar o Evangelho por todo mundo, no termo mais geral da palavra. Agora, profetas, quem eram os profetas e hoje qual é o significado desse termo? Proclamadores da palavra de Deus. Esse termo é para nós hoje. Toda igreja é chamada nesse sentido de profetas. Somos profetas de nossa geração. Lá em Apocalipse 22, o Senhor chama as suas testemunhas fiéis de profetas. Então, nesse sentido, todos nós somos pregadores da palavra de Deus, proclamadores da palavra de Deus. Lá em Apocalipse 22, 9, Jesus chama de profeta todos que são fiéis no testemunho perante o mundo, suportando afrontas e perseguições, suportando afrontas e perseguições. Nesse sentido, a igreja é profeta quando ela testemunha sobre Cristo, mesmo em contexto de afrontas e de perseguições, como era o caso ali da igreja da época do apóstolo João. Há um sentido de profetas que é mais ligado à igreja primitiva, que era de revelações especiais na igreja, predição, exortação, encorajamento, advertência e interpretação. Doutrina dos profetas e apóstolos lançou o fundamento da igreja. Nesse aspecto já cessou. Veja como é interessante, porque hoje nós temos a Bíblia escrita. Foram através dos profetas e dos apóstolos. Nesse sentido, não há mais esse tipo de profetas e nem de apóstolos. Já cessou. Agora, em outro sentido, de proclamadores do Evangelho, esse é o sentido mais aceito por toda a igreja, que nós somos profetas do Senhor. Claro que há divergências, né? As igrejas mais pentecostais acreditam que os dons de profecia, não no sentido canônico, de revelar algo novo nas Escrituras, isso aí nenhuma igreja cristã sadia admite, mas no sentido de Deus usar alguém com a predição, com o consolo, pelo poder do Espírito, há divergências. Há aquelas igrejas mais do ramo pentecostais, elas defendem que ainda hoje existe esse tipo de profecia. Outras igrejas dizem que cessou também. Então há uma discussão e nós temos que nos respeitar e temos que entender, mas esse tipo de profecia que fez o fundamento da igreja não existe mais. Que Paulo, por exemplo, tinha revelações, que ele, as insondáveis riquezas de Cristo, a justificação e tudo mais que ele via, que ele recebia, o apóstolo João, esse tipo não existe mais. Esses apóstolos, e a gente tem que ter respeito e tem que ter esse entendimento mínimo do dom da profecia. Como já disse, no sentido mais amplo, toda a igreja deve ser profeta do Senhor, profetas como proclamadores da palavra de Deus. Os evangelistas, pessoas com dom especial para proclamar o evangelho. Talvez missionários também estejam aqui no meio. Alguns missionários, que têm esse dom para evangelizar de forma
mais vista no corpo de Cristo. Às vezes a gente vê isso, né? Pessoas, talvez, me lembrei aqui de um pastor, Billy Graham, parece que ele tinha esse dom, né? Ele pregava para estádios, muita gente se convertia, mas, de certo sentido, todos nós também temos que pregar, não só esses dons especiais, que não são melhores do que ninguém, eles vão prestar conta da graça que receberam. Eles não são melhores porque são mais vistos, não. Eles receberam uma graça e um chamado para isso. Então, evangelistas e aqui pastores e mestres. Quem eram os pastores e mestres? Eram dons também. Essas palavras muitas vezes são estudadas e entendidas juntas. São aqueles que pastoreiam a igreja de Deus e ao mesmo tempo instruem o rebanho, cuida, alimenta, nutre, prega, estuda, é o que cuida, né? Muitas vezes pastores de igrejas locais, aqueles que estão ali, igrejas locais, né? Já tem aqueles outros pastores que são itinerantes, prega aqui, prega ali, não, aqui é mais o pastor da igreja local, certamente. Muitas vezes, ou melhor, sempre o pastor ele tem que ensinar a igreja, então são pastores mestres. Agora, nem todo mestre é pastor. Tem aquele mestre que se dedica mesmo ao ensino, ele conhece bem as escrituras e ele é uma bênção para a igreja, mas ele não pastoreia nenhuma igreja local. Mas é uma bênção para o corpo de Cristo, né? Ele ensina, através do ensino deles a gente desenvolve os nossos dons. Qual é a função desses dons que Deus deu à igreja e que hoje ainda dá? É para que cada um de nós entenda, aprenda e desenvolva o seu dom. Essa é a função. Através do ensino da palavra de Deus, que está aqui como fundamento de todos esses dons, né? Como eu fico pensando, né? Às vezes eu agradeço a Deus por Augusto Nicodemos, um doutor da igreja. Eu digo, é como se fosse um irmão mais velho, que nas dúvidas, que nas dificuldades, eu não lembro nem se eu já o vi pessoalmente, eu acho que já na formatura ele pregou de longe assim. Ele já nem sabe que eu existo, mas para mim é um irmão querido, como eu aprendo com ele, é um doutor que Deus levantou na igreja. Russell Shedd foi outro que nos influenciou, já partiu, mas ainda hoje tem. Eu lembro uma vez que Simone, passando vergonha, a gente estava num congresso, sabe o que Simone fez? Ela está em casa assistindo. Russell Shedd, velhinho, passou assim perto da gente, pois ela foi e agradeceu a ele, ficou emocionada, né, que ela gosta muito dele, e disse, pastor, deixa ele dar um abraço. Ele ficou durinho assim. Eu digo, Simone, deixa de fazer vergonha. Mas é o amor que ela tinha a ele, né, porque já aprendeu tanto na época do seminário. Então, Deus levanta pessoas assim para a glória dele, né? Mestres como o Russell Shedd, já partiu, já está com o Senhor. Então, são presentes para a igreja. Para quê? Para que a gente aprenda com eles e exerça o nosso dom. Para que a igreja aprenda e exerça o seu dom a partir desse ensino que o Senhor dá. Bem, segunda parte, são os propósitos desses dons. Versos 12 a 14. Versos 12 a 14, né? Ele vai dizer, com vistas ao aperfeiçoamento, desempenho do serviço, edificação, e ele sai dizendo até o verso 14, meus irmãos, como é rico, e aí ele vai dizer, o primeiro propósito de Deus é aperfeiçoamento dos santos, no verso 12. Por que Deus deixou esses dons? Para aperfeiçoar a sua igreja. Itiel falou um pouco hoje de manhã sobre essa palavra de Efésios, né? Aperfeiçoar. Ele falando aqui hoje de manhã, eu fiquei imaginando, no meu pensamento, é como se fosse arrochar os parafusos de uma máquina que está meio balançando, que está ali desequilibrada, então a gente chama um técnico e ele dá uma arrochada e a máquina funciona melhor. Então, Deus deu esses dons para aperfeiçoar a igreja, para nos fazer entender a vontade de Deus, para que a gente não se desvie da palavra do Senhor, para aperfeiçoar aquilo que um dia Ele começou. Tem também, alguns estudiosos, eu acho que é o Hernandes, ele diz que essa palavra tem a ver com restaurar um osso quebrado, no grego. Veja só,
É como se o corpo de Cristo tivesse com a perna quebrada, um osso quebrado. Então, Deus manda engessar, Deus manda ali fortalecer a igreja que está ferida. Então, Deus aperfeiçoa. É como um osso quebrado sendo restaurado. Isso é aperfeiçoamento, e Deus faz isso com sua igreja. Em política, o termo era usado para pôr de acordo com facções opostas. Eu não entendi o que eu escrevi, deixa para lá. Parece que é assim, era pessoas de pensamentos políticos diferentes, eles se humilhavam e eles se uniam, quando eles eram aperfeiçoados pelo amor. Eu acho que era isso. Eu achei isso aqui bem interessante nessa época que a gente vive, né? Tem que haver respeito, aperfeiçoamento do amor do corpo de Cristo, porque, meus irmãos, eu não quero falar muito agora nisso, mas o que a igreja tem sofrido por causa disso, de política, especialmente essa semana, essas outras, e na verdade não é de agora não, né? Há anos, e nesses últimos meses e anos, realmente a igreja tem até pessoas, eu tenho acompanhado em alguns ministérios, que elas têm deixado igrejas por causa de questões políticas. E segundo esse ministério que está sendo levantado aqui no Brasil, eu não sei se é certo, eu não sei se é errado, eu acho estranho, mas talvez seja necessário. São milhares de pessoas que estão sem igreja, saíram das igrejas brasileiras, porque se sentem, vão para os cultos e se sentem oprimidos, e se sentem que a igreja não está respeitando sua posição política. Parece que milhares saíram das igrejas brasileiras. E esse pastor está tentando fazer uma igreja online para ajudar essas pessoas, né, a tomarem um rumo correto. Eu acho estranho, não é? Mas eu respeito, e Deus o use, e Deus tenha misericórdia e confirme a sua vontade, né? Mas eu achei interessante isso aqui, quando diz essa palavra, aperfeiçoar, tem a ver com isso, né? Cristãos que têm... Onde foi que eu botei? O termo era usado para pôr de acordo com as facções opostas políticas. Esse termo era usado na política. Eu acho que é uma boa aplicação para nós, né? A igreja, meus irmãos, eu não quero falar muito sobre isso, mas é inevitável também. A igreja, a gente sobrevive em qualquer tempo político. A gente não precisa ter medo de perder as coisas. Deus nos livre. Deus nos livre. Mas se perder, nós somos peregrinos e forasteiros. Nossa principal pátria não é a brasileira, não. Por mais que amemos o Brasil, eu sou um brasileiro que, meu Deus, como eu já levantei a bandeira do Brasil, tanta coisa eu já fiz, mas hoje é mais difícil. Quase eu não levanto. Posso até levantar se for necessário. Não sou contra, não. Quem quiser, levante. Mas, né, a igreja, ela tem a sua ação política, mas a gente tem que ter muito cuidado. Na história da igreja, quantas vezes houve problemas quando misturou Estado e igreja? A gente corre um sério risco de cair nessa armadilha de novo na nossa geração. Então, nós não somos contra, mas temos que ser aperfeiçoados em santidade. A nossa função maior é adoração, é proclamação, é sermos profetas de nossa geração. Podemos ser políticos, alguns de nós, talvez Deus levante. Eu fico imaginando como é difícil um político sério, cristão, não estou me referindo a ninguém, no cenário político nacional. Estou apenas pensando, né? Se Deus chamar alguns de vocês, a igreja não é contra, mas como é difícil. Como é difícil. Às vezes, brincando, eu digo, Simone, tu tem perfil de vereadora, vê se... Eu fico brincando com ela, que ela fez serviço social e gosta das comunidades, gosta de ajudar. Ela faz, Deus me livre, eu não quero de jeito nenhum. Eu digo, tá bom, graças a Deus, né? Mas se quisesse, eu apoiava. Mas ia ser um trabalho, eu imagino como ela ia sofrer para ali. Mas, graças a Deus, ela entende que não tem esse chamado. Mas se tivesse, não era proibido. Ela teria que fazer, estudar, se preparar, procurar uma formação, certamente, e ali exercitar com honra o dom político que Deus lhe deu. No entanto, é difícil,
e a gente precisa fazer a diferença do que é ser igreja, de qual é o papel da política. A gente precisa ser aperfeiçoado no amor, certamente. Também, deixa eu ver aqui onde eu parei. Sim, aperfeiçoar o que está deficiente na fé dos cristãos, significa essa palavra aperfeiçoar. São palavras do pastor Hernandes Dias em seu comentário. Levar os santos a se tornarem aptos para o desempenho das suas funções. Veja como isso é bonito, irmãos. Deus deseja que cada um de nós chegue ao potencial que Ele tem para nós. Deus tem um dom e esse dom deve ser aperfeiçoado. Não desista, aperfeiçoe, vá mais longe naquilo que Deus lhe projetou para você ser. Não desista, faça. Faça com esmero, faça com dedicação, vá para a glória de Deus, fazendo aquilo que Ele quer. Pensando naquilo que o Senhor lhe chamar, que só você e Deus são capazes, você é capaz de ouvir o chamado de Deus, que é intransferível, que nós não podemos dizer não, e quem tem um chamado não pode ficar de fora. Então, cabe a você orar e se dedicar e dizer, eis-me aqui, eu vou, aquilo que Deus me chamou para ser, eu quero fazer da melhor forma possível. Então, tem a ver com isso, né? Nos levar ao maior desempenho das funções que Deus nos chamou. Desempenho do serviço, verso 12. Verso 12 ainda, a parte B. A função principal dos pastores e mestres não é fazer a obra, mas treinar os crentes para fazer a obra. Isso aqui eu achei fantástico. Eu gosto muito de fazer isso, meus irmãos. Sabe qual é a minha função aqui na igreja principal? Eu não sei nem se é principal, deixa eu ver de novo. Ele diz que a função principal dos pastores e mestres não é fazer a obra, mas treinar os crentes para que façam a obra. Eu procuro fazer isso no meu ministério, né? Fazer com que vocês trabalhem, fazer com que vocês encontrem o dom, não explorando ninguém a trabalhar de graça na igreja, não é isso. Mas é porque eu sei que vocês, através disso, vão encontrar alegria, adoração, trarão louvor a Deus. Então, a função do pastor, não só nós aqui, é mais ou menos assim. A igreja funcione tão bem que era bom que não precisasse nem da gente. Veja que coisa linda. Aconteceu isso com Ronaldo Lidório, lá em Gana. E Deus usou tanto ele treinou os pastores, os missionários, os líderes, depois ele foi embora da igreja, porque não precisava mais dele lá, já tem os pastores de lá. Então, isso é maravilhoso. Eu não sei se vai acontecer isso um dia, eu acho muito difícil, né? Mas imagina um dia a igreja presbiteriana está tão bem que não precise mais de pastores. Eu acho que não vai acontecer isso, porque sempre precisa, né? Então, a tarefa da gente não é aparecer, não é estar ali aparecendo ou fazendo tudo, não é para que vocês encontrem o dom de vocês e glorifiquem a Deus e desfrute da adoração, da comunhão, da alegria de servir ao Senhor. A edificação do corpo de Cristo também tem a ver com aperfeiçoamento para servir a outras pessoas, e Deus nos dá esses dons para o serviço, não é para nós mesmos, primeiramente para adorá-lo e também para servi-lo e servir a sua igreja. Também aperfeiçoamento significa crescimento espiritual da igreja. Sim, ou melhor, o crescimento espiritual da igreja pode ser visto de 4 maneiras, segundo o pastor Hernandes. Agora no verso 13, ele mostra como, se nós estamos crescendo espiritualmente, ele diz que tem 4 formas da gente perceber isso. Vamos tentar fazer essa medição, cada um de nós, por si mesmo, não pensando nos outros. Mas a primeira maneira que a gente mede, se é que a gente pode medir o nosso crescimento espiritual, está no verso 13, que é através da maturidade espiritual ou a semelhança com Cristo.
quando diz aí, até que todos cheguemos à unidade na fé e no pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Então, um bom sinal que estamos crescendo espiritualmente é se estamos parecendo com Cristo. É o objetivo desses dons, é o resultado desses dons, é que a gente se pareça com Cristo. Então, será que a gente se parece com Cristo? Eu falei alguns dias atrás uma frase do pastor Paul Walsh, que ele falava mais ou menos algo assim. Ele não chorava por um carro novo, mas ele chorava porque ele não parecia com Cristo. Eu achei isso tão forte. Ele disse, eu não vivo chorando de noite pedindo, Deus me dê isso, me dê aquilo. Não. Eu choro porque eu não pareço com Cristo. Eu achei isso muito forte. Então isso aqui mostra, se a gente parece com Cristo, a gente está no caminho certo, a gente está crescendo espiritualmente e a igreja está crescendo espiritualmente. A unidade da fé, pleno conhecimento do Filho de Deus. Será que nós estamos conhecendo Jesus mais do que no início? Será que nós estamos mais unidos? Será que nós respeitamos as diferenças e amamos uns aos outros? É a prova da nossa maturidade espiritual. Será que nós conhecemos um pouco mais de Jesus a cada culto, a cada ano, a cada dia da nossa vida? Está havendo crescimento. A unidade na fé, o pleno conhecimento do Filho de Deus, né? A gente vai conhecendo cada vez mais Jesus, cada vez mais a sua palavra, é uma crescente. Ao estado do homem feito, à medida da estatura da plenitude de Cristo. A igreja impõe aos seus membros nada menos do que a meta da perfeição. Veja que coisa forte. O objetivo Deus, meus irmãos, é como se fosse assim. Deus deseja que a gente olhe para a perfeição e tente chegar lá. Por mais que a gente não vai chegar. A gente nunca vai chegar aqui nessa terra, mas o nosso objetivo é tentar melhorar no conhecimento de Deus, na perfeita varonilidade, conhecer mais Jesus. A gente deve tentar isso todos os dias da nossa vida. Só vamos conseguir no céu, mas aqui é essa obra, isso é ser igreja. Versículo 14 fala na estabilidade espiritual, é outra marca de crescimento espiritual, quando ele diz que tudo isso para que não sejamos mais como meninos, agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Então, a estabilidade espiritual. Deus quer que a gente seja mais estável, mais firme, não seja como uma criança, doutrinariamente falando, que é enganada pelos faltos, que se abala com qualquer vento de doutrina sobre a igreja. Não, Deus quer que a gente seja maduro, não como meninos na fé. A Bíblia diz que nós devemos imitar as crianças no sentido de humildade, de dependência, mas não nesse sentido aqui, de imaturidade, né, ou seja, em alguns sentidos de imaturidade. A criança tem suas imaturidades e Deus não quer que a gente espiritualmente seja criança o tempo todo. Ele quer que a gente, pela doutrina, pelos dons da igreja, a gente vá crescendo e vá amadurecendo. Isso é estabilidade espiritual. No verso 15, fala que nós devemos seguir a verdade em amor. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Veja que maravilha, não é? É a verdade em amor. Não é à toa que Paulo escreve a Coríntios, uma igreja cheia de dons. Aí Paulo escreve lá, 1 Coríntios 13, nada seremos, nenhum dom é importante, será apenas como metal que ressoa, que tine, se não tiver amor. Nenhum dom espiritual tem sentido. Então, é isso que ele repete aqui, não é? É seguir a verdade em amor. A igreja tem a verdade, nós somos coluna, baluarte da verdade nesse mundo. Nós sobrevivemos pela verdade, Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Mas nós temos que viver essa verdade em amor, uns com os outros, não é? Respeitando, dizendo a verdade, exortando, mas com amor. É tão difícil.
é tão difícil, mas é sinal de crescimento espiritual na igreja, nas nossas vidas, quando a gente consegue dizer a verdade em amor, muito difícil. Ou a gente se cala e não diz, ou então diz para acabar, diz, né, da forma errada e diz com ira. Nem é para a gente calar e nem é para a gente se irar de forma pecaminosa. É para a gente dizer em amor e exortar em amor. Então, é um sinal de crescimento espiritual da igreja e é o propósito de Cristo desde a eternidade. 16, verso 16, a cooperação espiritual, quando diz: de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Então, meus irmãos, é isso. A igreja é um corpo, um organismo que coopera uns com os outros. Eu estou no terceiro ponto, espero ser mais rápido e quero finalizar falando sobre os versos ainda 15 e 16, ainda um pouco sobre a igreja. Cristo é o nosso cabeça, nós somos cooperadores dele e um dos outros também. Então, só para finalizar, eu quero dizer ainda algumas coisas importantes sobre o que é ser igreja e tudo mais. Vamos lá. Segundo pastor Hermes Maia, a igreja são pecadores regenerados pelo Espírito Santo. Segundo, isso não é mais de Hermes Maia, ninguém deve viver a sua fé em isolamento, como é uma tendência de pessoas deixarem, né, a igreja. Eu assisto de casa, eu não aguento viver em comunidade, tem problemas, é difícil. Não. Deus quer que a gente viva em comunidade, amando, sendo aperfeiçoado, vivendo, crescendo, descobrindo nossos dons. Não é bom, às vezes, por algumas circunstâncias, né, missionários estão sozinhos, pessoas cuidam de enfermos. Acho que foi o pastor Érico que falou alguns dias aqui, ou foi Tiel, né? Às vezes tem pessoas que não podem vir à igreja porque cuida de um enfermo e tá. São situações emergenciais. E são igrejas que sobrevivem, né? A igreja do Afeganistão tem as suas formas de sobreviver. E elas sobrevivem. A igreja sobrevive em todo lugar. Mas, de forma geral, a gente deve frequentar uma igreja para crescer, para aprender, se esforçar, fazer de tudo, né, para estar presente nos domingos, no culto de oração. A gente deve se esforçar, é plano de Deus isso. É mandamento de Deus, é um testemunho para o mundo. Quantas pessoas às vezes relaxam nisso, não gostam de estar na igreja. Hoje é domingo, a gente deveria ter o prazer de ser igreja. É verdade que tem dias que a gente não quer vir, tem dia que a gente está chateado, tem dia que a gente está magoado, tem dia que eu não quero ir para a igreja, eu vou encontrar com fulano. Vem assim mesmo. Glorifica a Deus, o perdão, a graça. É por causa de Cristo, e a gente tem que estar junto, se amando, se perdoando e aprendendo. Se a gente não sobrevive, a gente não é igreja pela nossa emoção, mas é uma decisão de servir a Cristo, de honrá-lo e de ter esse zelo pela sua igreja visível, seu corpo aqui visível. Ninguém deve viver a sua fé em isolamento, é um princípio geral da igreja de Cristo. Há exceções, como já falei, por circunstâncias emergenciais. Outra coisa bonita de se ver é que é a mesma igreja desde o Antigo Testamento. Onde foi que a igreja nasceu? No plano de Deus, lá na eternidade, em Cristo Jesus. A igreja nasce na eternidade pelo plano de Deus. Um povo para si ele escolheu. Chamou e preparou apóstolos, foi à cruz, ressuscitou a sua ascensão, Pentecostes e tudo mais. Uma só igreja, um só povo, no Antigo e no Novo Testamento. Fomos enxertados na oliveira verdadeira. Comparado, né, ao zambuzeiro, que é um tipo de oliveira brava que foi enxertada na oliveira verdadeira. Assim fomos nós, enxertados no corpo de Cristo. Nós não éramos povo de Deus, mas fomos enxertados
Hoje Tiel falou um pouco sobre isso também, sobre o enxerto que Deus fez, nos enxertando no seu corpo. Aí agora à tarde eu estava tentando estudar um pouco sobre isso, né? Os tipos de enxerto, tem tanta coisa linda. Eu vi um professor dando uma aula sobre isso, e ele falou enxertos de pêssego, ele mostrando como se faz, eu fiquei admirado. Falou enxertos de rosa, eu não sabia, ele disse, você pode no mesmo pé de rosa, de um lado dar flores amarelas, de outro dar branca, de outro dar, ele falou azul, mas não sei se existe azul, eu nunca vi, rosa azul. Mas há outras cores variadas, no mesmo caule você fazer isso, quem sabe fazer. Então, Cristo nos enxertou. Nós devemos dar frutos, Éramos zambuzeiro, mas fomos enxertados na oliveira verdadeira. A igreja do Novo Testamento nasce em Cristo. Ele prepara, ele dá a vida pelas suas ovelhas e lhe dá o Espírito Santo. A igreja cristã nasce ali em Pentecostes. Alguns acredito que nasce em Pentecostes, mas tem toda a preparação do chamado dos discípulos, dos apóstolos e os dons que o Senhor treinou, melhor dizendo, esses homens. Para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos lugares celestiais. Efésios 3:10. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus. Então a igreja é um povo que é chamado à santificação. Chamados santos, como todos que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. 1 Coríntios 1:12. Em 2 Timóteo 9:12, fala que Ele nos salvou, nos chamou com santa vocação. Somos chamados à santificação. Deus que determinou em Cristo, antes dos tempos eternos. Timóteo também fala sobre isso. E em último lugar, pois também, como Jesus disse a Pedro, né? Eu digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mateus 16, verso 18. Né? Jesus disse que as portas do inferno nunca prevalecerão sobre a sua igreja, até o último dia, quando ele vier buscar a sua noiva e o seu povo. Finalizei, se Neto tiver, os irmãos de louvor